Amém, irmãos. Estamos aqui numa quarta-feira fria, né? Tá bem frio lá fora, véspera de feriado, e eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que vocês vão falar: nossa, a Karine até combinou com a pastora, e não foi. Né? Na verdade, era para eu estar trazendo a palavra aqui outro dia, fizemos uns remanejamentos, e quando a palavra da pastora veio no domingo, eu falei: puxa vida, Senhor, eu vou estar falando da mesma coisa, vou estar falando também, trazendo algo muito específico. Quem não assistiu a palavra de domingo, caso você não tenha vindo aqui no culto, ou você que nos assiste, não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, assista a palavra da pastora Margot, do domingo passou agora, e vocês vão ver, no caso assim, que bênção que foi. A palavra da pastora foi muito abençoada, e ela trouxe o que para nós? Que nós temos que cantar louvores quando nós estamos felizes, quando nós estamos doentes, levar ao Senhor tristes, nós levar também ao Senhor as nossas petições, que Ele nos cura. E Ele nos cura do quê? Do nosso corpo físico, porque nós cremos que temos um Deus que nos cura do corpo físico, amém, igreja? Mas nós cremos também num Deus que cura das feridas da nossa alma, que muitas vezes as pessoas não veem. E hoje eu vou falar de emoções também. Eu vou falar de emoções. E quando a pastora começou a falar, eu falei: puxa vida, eu não acredito que eu vou trazer sobre emoções também, logo na quarta-feira seguinte. Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês, que eu creio que vocês já sabem, mas talvez alguém que está nos assistindo não saiba, é que nós somos seres triunos, ou seja, nós temos corpo, alma e espírito, amém? O corpo é o que vocês visualizam aqui, a alma são o quê? É o quê? As nossas emoções, e o espírito, né? Que quando nós recebemos o Senhor, ele é vivificado, junto com Cristo. E o que acontece, queridos? Desde o nosso ventre, isso a ciência já comprovou. Nós vamos recebendo o quê? Informações. A pastora falou um pouquinho disso no domingo. Então, nós vamos recebendo registros, né, da nossa mãe, desde o nosso ventre. Depois nós nascemos, nós crescemos, e esses registros, eles vão ficando aonde? Nas nossas emoções, no nosso subconsciente, e nós vamos ficando marcados. Ou seja, são feitas marcas na nossa vida. E essas marcas, elas podem nos levar a dois caminhos: a limitação, amém? Ou ao fracasso. Mas, quando nós conhecemos o Senhor ele não tem limitação para nós, e Ele também não tem fracasso para nós. Amém? Então, nós entendemos isso, entregamos nossa vida ali para Deus, nosso espírito, né? Nós vamos começar a ter uma vida ali com o nosso espírito sendo fortalecido na palavra, através do Senhor. E como que ficam as nossas emoções? Como que ficam esses registros, né? E o que eu quero estar trazendo aqui para você é que muitas vezes nós somos transformados, nós recebemos a cura física, recebemos até a cura emocional, mas mesmo assim nós não conseguimos avançar. Já aconteceu isso com vocês? Ou vocês conhecem alguém que vive em ciclos? Pois bem, hoje eu quero falar para vocês de uma pessoa aqui da Bíblia, que ele tinha uma marca na vida dele, uma marca emocional, mas que ele avançou. Eu vou falar hoje de Josué, e você vai me falar: Karine, ele tinha uma marca? Claro que ele tinha uma marca. E para nós entendermos e falarmos aqui de Josué, a gente precisa saber quem era Josué. Josué era um hebreu, escravo, ele foi, né, um dos dois, com mais de 20 anos, que chegou a entrar na terra prometida. Ou seja, vamos pensar como Josué, como eu e você. Ele era uma pessoa comum. Só que Josué, ele era marcado pela escravidão. Você pode imaginar como que era o emocional de Josué? Diferente de Moisés, Josué ele não foi criado
lá nos palácios de Faraó. Ele não teve os melhores estudos, né? Moisés, ele foi ali adotado por Faraó e ele foi preparado, né? Teve a preparação ali, né? Nas leis egípcias, que eram as melhores, né? Da medicina. Ele não sabia o que era uma escravidão, Moisés, embora ele tivesse sido adotado. Josué não. Josué tinha a marca de escravidão. E eu quero falar para você, tem coisas na nossa vida que só a gente sabe qual é o peso. E você pode imaginar o peso de não saber ter o poder de escolha, não poder decidir por algo, ser obrigado. O escravo, ele não tem poder de escolha, ele não pode decidir que horas, ele não tem liberdade, ele não pode decidir que horas ele vai dormir, ele não pode decidir que horas ele vai comer, o que ele vai comer, ele apanha, não é isso? Como ficou o emocional de Josué? Mas assim como os demais hebreus, ele foi o quê? Liberto. Amém? Então ele foi liberto, ele saiu ali daquela escravidão, ele passou pelo deserto junto com aqueles hebreus e ele se tornou o quê? Um aprendiz. Ele começou a caminhar muito de perto com Moisés e começou o quê? Um processo na vida dele, que talvez ele não tenha nem percebido, né? Que Deus estava fazendo muitas coisas ali. Deus permitiu que ele fosse um dos espias. Ele foi um dos escolhidos ali. E além disso, ele também foi a pessoa que acompanhou Moisés no Monte Sinai. Deus estava preparando ele. E chegou a um ponto que lá em Números 13, 16, vocês não precisam abrir, eu só estou dando um contexto para vocês. Quando Moisés foi encaminhá-lo, né, foi enviá-lo junto com os demais para ser espias, Moisés mudou o nome de Josué. Josué não era Josué. Josué era Oséias, filho de Num. Nós sabemos que na palavra nada é por acaso. E quando é registrado que o nome de alguém foi mudado, é porque houve transformação. Eu creio que naquele processo, ele caminhando muito com Moisés, ele sendo ali o aprendiz, Moisés falou: olha, eu não vou mais te chamar de Oséias, não. Eu vou te chamar de Josué, agora você é Josué, e deu um novo nome para ele. Ele foi liberto junto com os hebreus, e ele tinha uma visão diferenciada. A visão dele não era de murmuração, ele era cauteloso, ele tinha muitos atributos, embora marcado pela escravidão. Ele tinha essa marca, amém? Só que eu quero falar algo para vocês hoje aqui. Deus tinha um propósito para aquele povo, não tinha? Deus tinha uma promessa ali. E a promessa era entrar na terra prometida. Não é verdade? Pois bem, o que eu quero falar para você hoje? Será que as suas emoções estão te atrapalhando de ser instrumento de Deus? E aí? Será que as suas emoções estão impedindo de Deus cumprir um propósito através de você? E eu vou falar hoje, vamos agora abrir nossas Bíblias, e eu vou falar sobre dominar-se, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em Josué 1, e é um texto bem conhecido, né? E eu vou ler aqui com vocês. E eu quero trazer alguns pontos aqui sobre domínio. Amém? Josué 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, e para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo conforme nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Quantas vezes Deus falou para Josué, não temas? 3 vezes. Josué já tinha sido transformado, o nome dele já tinha sido até mudado. Josué ele já tinha visto muitas maravilhas no deserto. Mas por que então Josué ele estava com medo? Porque ele é emocional, ele tem alma, ele tem emoções, assim como eu e você. Quantas vezes diante de um desafio, diante de um projeto, diante de algo que Deus nos coloca, a gente treme na base? Não acontece com vocês ou é só comigo? Amém? Nós temos emoções, irmãos. Isso não significa que nós não temos o Senhor, que nós não recebemos a cura. Nós recebemos, né? Como que nós sabemos que a gente recebeu a cura? Como que a gente sabe se um machucado, ele está cicatrizado? Quando a gente aperta e ele não dói mais. Assim é também a cura da alma. Quando a gente toca num assunto e aquilo não traz mais dor, rejeição, dificuldade, aquilo não te impede mais. Você recebeu a cura. Só que tem um grande problema. Às vezes a gente olha aquela ferida e a gente vê a cicatriz. E a gente quer se possuir novamente daquele medo, daquela insegurança, sendo que o Senhor já fez. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos dominar as nossas emoções. Quando nós falamos de domínio próprio, normalmente, o que a gente imagina? Nos dominar em relação ao outro. Mas hoje eu quero falar para você que você precisa dominar a si mesmo, porque você pode ser um empecilho e impedir que os propósitos de Deus sejam cumpridos na sua vida. Vocês já pensaram nisso? Josué ele poderia ter falado para Deus, eu não. Quem sou eu na ordem do dia? Eu era escravo. Eu não tive os ensinamentos de Moisés. Eu não vou não, porque esse povo é rebelde. Não é verdade? Quantos desafios são colocados diante de nós, e não é porque nós não queremos que nós não vamos, mas é por medo que nós não vamos. Comigo já aconteceu. De me auto-sabotar. Ou vocês acham que é tranquilo eu estar aqui hoje à noite? Não é. É difícil, é penoso. Eu gemo muito para estar aqui. Parece que não. Todo mundo fala, nossa, é tranquilo. Não é tranquilo. É puxado, eu falo. Mas eu não posso deixar de fazer as coisas por insegurança, por medo. Ou por achar, quem sou eu na ordem do dia? Eu não sou ninguém mesmo. Josué não era ninguém. Josué era uma pessoa que tinha sido liberta, transformada, mas que precisava seguir as instruções do Senhor para levar e conduzir aquele povo a uma promessa. Amém?
Quantas vezes nós estamos impedindo do Senhor nos usar? Sempre a gente vai deixando para depois, não é verdade? A gente vai colocando para depois. Depois eu faço. Eu vou esperar terminar um curso. Eu vou esperar eu estar pronta. Eu ser isso, eu ser aquilo. E não dá o primeiro passo. O que Deus tinha aqui de desafio para Josué era fácil? Não era. Em primeiro lugar, Deus ia usar de estratégias fora da lógica. Então, o que ele quis dizer ali? Josué, seja forte e tenha coragem. Não espante se você vê algo assim, por aquilo que você vê. Escuta a minha voz, eu vou te dar as instruções. O livro aqui de Josué, se você for ver, ele é todinho. Deus falando instruções, trazendo exatamente como Josué deveria fazer. E nós vamos estar falando um pouquinho aqui. Quantas vezes o Senhor nos traz instruções específicas e nós desobedecemos por achismo, por aquilo, outro. Porque o mercado financeiro não diz isso, porque o marketing não diz isso. Quantas vezes nós queremos colocar as instruções do Senhor numa caixinha? Não cabe. Não cabe. Amém? Hoje, o Senhor, Ele quer que você domine as suas emoções. E por quê? Porque Ele te quer livre, para fluir, para seguir as instruções dEle, que é fora da lógica humana, muitas vezes. Ele usa quem? Quem Ele quiser. Ele me usa, Ele pode usar você. Amém? Agora nós vamos para Gálatas. Por que nós vamos para Gálatas? Porque você pode falar para mim, Karine, mas como que eu vou me dominar? E eu quero trazer aqui para vocês algo. Vamos em Gálatas 1, primeiramente. Amém? Posso ler? Vamos lá. Gálatas 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, que é aquilo que eu falei. A gente recebeu a cura domingo aqui, e às vezes ao olhar já a ferida cicatrizada, nós queremos voltar a uma escravidão que não nos pertence mais. Amém? O Senhor morreu na cruz para que eu e você fôssemos livres. Livres do quê? De tudo, irmãos. A gente não pode ser escravo de nada, muito menos das nossas emoções. Amém? Muito menos das nossas emoções. Nós temos que dominar essas emoções. E como nós faremos isso? Karine, como que eu vou dominar as minhas emoções para que eu não atrapalhe os processos, os projetos, os propósitos de Deus na minha vida? Amém? E nós vamos lá para Gálatas 5, 22. Aqui, em Gálatas 5, a partir do 16, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Depois que nós entregamos nossa vida para Jesus, que nós começamos uma caminhada com Ele, nós temos o quê? Que buscar ter uma vida no Espírito, fortalecer o nosso Espírito. Para quê? Para que a nossa carne seja submetida. Amém? E nisso, as nossas emoções também têm que ser submetidas. A palavra também diz aqui para nós o seguinte, que enganoso é o coração do homem. Então, o que a palavra nos diz também? Guarda o quê? O teu coração, porque dele provém a tua vida. Não diz isso? O que é o coração? É o coração de carne? Não, são as suas emoções. Porque as coisas começam a acontecer nas suas emoções. E depois vão para as atitudes. Amém? E aqui em Gálatas 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um combo, um fruto. Amém? Só que hoje eu vou falar só de um pedacinho deles, que é o domínio próprio. Vocês pararam para pensar que um fruto, ele não se dá sozinho?
Eu consigo ter uma laranja apenas? Não. A laranja, ela está ligada ao quê? À laranjeira. Ela tem que estar ligada a algo. Assim somos nós. Nós temos que permanecer o quê? Ligados à videira verdadeira, que é o Senhor. Amém? Só que quando nós recebemos a Cristo, é colocado uma semente no nosso coração, é colocado o Espírito Santo ali, e nós vamos começar a desenvolver esse fruto. E como, Karine, eu vou conseguir ter condições, né, desenvolver esse fruto do domínio próprio, que é o que nós estamos falando hoje? Como o Senhor instruiu a Josué. Vamos voltar para Josué? Hoje nós vamos ter que mexer um pouquinho aqui a Bíblia. Eu acabei de dizer que um fruto, para ele acontecer, ele tem que estar ligado a uma árvore. Uma árvore, como que acontece uma árvore? Ela é uma semente. Essa semente, ela tem que ser regada. Não adianta nós aceitarmos a Jesus e nós não termos uma vida de meditação, de palavra do Senhor, ler. E aqui, qual foi o pulo do gato, que eu falo, que Deus deu para Josué? Josué, o negócio é o seguinte, eu tenho um desafio para você. É um desafio grande. Esquece tua ferida da escravidão, porque eu já te curei, já te transformei. Você não é mais Oséias, você é Josué agora, aquele que andou com Moisés. E eu te quero à frente deste povo. Só que o negócio é o seguinte, Josué. Eu sei que às vezes você vai ficar com medo. As suas emoções vai gritar dentro de você. Mas ser forte e corajoso. Presta atenção na instrução do Senhor. Muito coloca-se, né, nas redes sociais, ser forte e corajoso. Mas esquece a instrução posterior. Qual que é a instrução posterior? Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos. Não cesses de falar deste livro, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que há nele escrito, para que seu caminho seja próspero, para que faça prosperar. Ele só tinha os 10 mandamentos ali, né? Então, nós temos o que, queridos? Uma Bíblia inteira. Como que eu vou fazer germinar o fruto do Espírito? Estando ligado a Cristo, meditando na palavra dia e noite, não saindo de perto da palavra. Por quê? Porque palavra traz transformação de mente. Palavra traz o quê? Refrigério para a tua alma. Com a palavra você consegue colocar a tua alma no lugar certo. Amém? É isso, irmãos. Então não adianta nós recebermos a cura no domingo e a gente estar longe do Senhor. A gente não vai ter condições de dominar as nossas emoções. Daí sabe o que vai acontecer? O Senhor, Ele quer te usar. Ele quer que você seja livre. Para quê? Para fazer o nome dEle conhecido, para você ser um excelente profissional cristão, que as pessoas olham e falam, não precisa nem abrir a boca, eu vejo Cristo nela, eu vejo Cristo nele. Amém? O Senhor, Ele quer isso para mim e para você. E eu quero falar algo que às vezes as pessoas pensam em grandes projetos. E não são grandes projetos, nós temos que entregar cada um dos detalhes. Qual é o teu medo hoje? Teu medo é de dirigir? Dirigir vai te fazer mais livre para fazer a obra do Senhor, ou mesmo para fazer, sair com seus filhos, vai te trazer liberdade, pois Deus, Ele te fez para ser livre. E o que você vai precisar fazer? Você vai precisar tomar posse. Senhor, eu creio que esse espírito de medo, ele não me pertence. Eu vou fazer o quê? Eu vou me matricular. E eu vou sim, no caso, aprender a dirigir. E eu vou caminhar, eu vou ser liberto disso. Amém? E eu vou contar algo para vocês, particular. Eu dirijo, né? Eu não tenho problema com dirigir. Eu dirijo para qualquer canto, menos para São Paulo. Para São Paulo eu tenho uma dificuldade. Eu tenho que falar aqui para vocês. Por quê?
Logo num emprego meu, eu precisei ir para São Paulo de repente. Na época não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada, e eu precisava ir para São Bernardo. E na época não tinha Rodoanel. Então eu ia ter que passar por São Paulo. E era uma quinta-feira, véspera de feriado, como hoje, aqui. E eu lembro que minha chefe falou, você tem que ir para São Paulo, você tem que despachar com o juiz, tem que trazer resultado. Eu falei, gente, é muita coisa, já é um desafio eu ir até lá. Imagine, né? Véspera de feriado, e eu fui. Eu peguei a estagiária e falei, nós vamos. Eu falei, você sabia? Ela falou, eu estou aqui, né? Anotei umas coisas, vi na internet o caminho. E a gente foi, e a gente se perdeu, obviamente. A gente se perdeu, olha, foi um caos. Eu sei que cheguei no fórum, correndo, fiz o que tinha que fazer, e para voltar embora, eu falei, meu Deus do céu, aquela tensão depois para voltar, me perdi na volta, e aquilo, eu falei assim, gente, nunca mais eu quero ir para lá. Então, eu tinha uma dificuldade. Precisei ir de novo? Eu fui, me programei, deu tudo certo. E nunca mais precisei ir de novo. Daí chegou recentemente agora, eu tinha um evento em São Paulo, e eu falei, e agora, né? Vou ver aqui no grupo, né, das colegas aqui, se tem alguém, né, que pode ir dirigindo. E não tinha ninguém. E daí o Espírito Santo falou para mim, você vai deixar de ir por conta disso? E eu falei, e eu lá sou mulher de deixar de fazer alguma coisa? Não, eu vou. E daí minha mãe, você vai? Eu falei, eu vou. Imagine, claro que eu vou. Vou colocar e vai dar certo. E eu fui. Eu venci essa barreira. É uma coisa pequena, de repente, para vocês, mas para mim era algo muito grande. Então, eu me programei, foi uma tensão para ir. Eu fui, foram 13 horas de evento, e depois eu voltei dirigindo, ainda à noite. Cheguei muito feliz, porque eu dominei aquele sentimento. Porque o Senhor já tinha trazido cura na minha vida. Eu precisava o quê? Tomar posse e falar, não, você vai ficar aí, eu me programei, vai dar certo, eu vou. E eu fui. Quantas coisas nós deixamos de fazer por medo, por insegurança, por achar que não é capaz. Quantas coisas. Muitas vezes, né? Às vezes a pastora pede para abrir um culto, você fala, eu não. Gente, ora, vai, faz. Aqui, Josué, ele já tinha aceito, ele já aceitou o desafio. Ele estava conduzindo aquele povo. E eu vou dizer algo para vocês, que eu quero trazer aqui, que Deus nos prova. Deus nos prova. Então, você aceitou o desafio, Josué, você entendeu, legal. Então, você está meditando na palavra de noite, glória a Deus, né? Que bênção, sua mente está renovada, seu coração está cheio de esperança. E eu vou agora trazer para você as instruções para você passar o Rio Jordão. Tudo bem? Então, eu vou pedir para você, as instruções são as seguintes. Você vai separar 12 homens, um de cada tribo. E eu também vou querer que você coloque os sacerdotes na frente, junto com a arca. E nós vamos ler ali. O Senhor prova a gente. E a gente precisa segurar as nossas emoções para cumprir o propósito de Deus. Amém? Em Josué 3,15, diz o seguinte. Só um minutinho. Então, Deus deu toda a instrução para que eles passassem o Rio Jordão. Rio Jordão era um rio imenso, eles tinham que atravessar aquele rio para chegar à terra prometida, na verdade, para chegar em outras cidades, lutar naquelas cidades ainda, vencer aquelas cidades, para depois chegar lá na terra prometida. Amém? E Deus deu instruções muito específicas. E Josué não titubeou, Josué não questionou, e nem falou, ó Deus, mas está meio estranho essa estratégia aqui. Ele somente obedeceu. E lá no 3,15 diz o seguinte, e quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Ou seja, o Jordão estava meia boca?
Não, o Jordão estava transbordante. Mas o que Deus queria ali para Josué era o seguinte: Josué, você aceitou o desafio, eu já te dei as instruções, e aí, você vai segurar teu emocional? Porque você está, né, ali com o povo reclamão, e o Rio Jordão não estava ali baixinho de água, ele estava transbordante. Ou seja, era algo assim que aos olhos de qualquer um ia falar: não vai abrir, não vai dar certo. E quando os sacerdotes colocaram os pés, o Rio Jordão abriu. E eles passaram, e o Senhor ainda falou: vamos esperar todo o povo passar, e vocês vão pegar 12 pedras para servir de memorial. E o porquê que eu falo, né? Deus falou esse memorial para lembrar para os próximos que viessem: olha, nós passamos pelo Rio Jordão, parecia impossível, mas a gente conseguiu. E nós temos prova disso. A prova disso está aqui, as 12 pedras. Nós tiramos lá do Rio Jordão. E sabe por que também o Senhor fez isso? Não era só para a posteridade. É porque nós somos tendenciosos a esquecer o que Deus faz na nossa vida. Vocês têm o costume de anotar quando o Senhor fala algo? Eu sugiro vocês a anotarem. Porque grandes coisas o Senhor fala conosco. E muitas das vezes, quando as nossas emoções estão gritando, a gente precisa voltar e falar: peraí, o que o Senhor falou mesmo comigo? Ou passa 2, 3 semanas daquilo que você anotou, você olha e fala: poxa vida, no dia seguinte Deus fez. E isso vai trazendo intimidade e vai te amadurecendo. Amém? Então, a palavra de hoje, irmãos, que eu quero falar aqui para vocês. Eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus. Se você entregou, glória a Deus. Se você já fez a cura da alma, entregou seu nome ali, como no culto a pastora falou, que bênção. Ótimo, você está avançando. Só que eu quero te dizer, o Senhor tem para você avanço, libertação e transformação. Só que precisa que você entre aqui, medite na palavra de dia e de noite, para que esse fruto ele venha frutificar, ele venha ser permanente. Você precisa estar ligado ao Senhor, amém? Eu quero falar algo muito sério para você hoje, que eu falo para mim. O meu passado não me define. O passado de Josué não definiu quem ele se tornou, ou definiu. Não definiu. Hoje, o Senhor, Ele quer relacionamento comigo e com você. E Ele quer te usar como instrumento nas mãos dEle. Só que para isso, você precisa dominar-se. Você precisa aceitar os desafios que Ele coloca. Crendo que Ele estará contigo. Assim como Ele falou com Josué. Ele está com você e Ele está comigo. Amém?